Eu acho que a cegueira enquanto condição humana, ela é muito marcante, não só a minha experiência pessoal, mas observar, por exemplo, uma criança cega numa escola, correndo, subindo, descendo escadas, ou seja, explorando todo o ambiente sem precisar ver. Note que isso não é glamorizar a cegueira, não é colocar no hall dos superpoderes, mas sim sentar para pensar, né, o quanto que as nossas habilidades podem ser elevadas a um outro nível se a gente se permitir. De novo, não é vendar alguém, não é levar para alguém a experiência da cegueira, mas convidar alguém a experimentar as possibilidades dos outros sentidos. Eu penso que a vida é muito mais interessante à medida em que a gente se aprofunda em todas essas sensações. Pensar no mundo, por exemplo, na perspectiva do toque, né? O belo acaba ganhando uma outra dimensão, tudo fica muito mais potente à medida em que você usa o toque, por exemplo, para conhecer o outro, para conhecer a demonstração, a representação tátil de alguma ideia. Me lembro bem, em certa oportunidade, eu estive na Serra do Rio do Rastro, e lá no topo da Serra do Rio do Rastro, você tem todo aquele caminho representado tatilmente. E é fascinante você poder experimentar o caminho e depois poder tocar tudo e ver que alguém se esforçou pra caramba para cravar na pedra toda aquela beleza transformadora da natureza. E a experiência dos sentidos, ela é única. Por exemplo, o que você está vendo é diferente do que o Fábio está vendo, porque não é só o que a tua retina registra, é também como você lida com o que a tua retina está registrando. Então, mesmo para aqueles que veem, a captação de cada experiência, ela é única. E se a gente tira a visão e convida as pessoas por alguns momentos a captar a experiência a partir de outros sentidos, para cada um vai ser único. E aí, o desafio nosso, aqui enquanto comunidade Horus, é convidar as pessoas a compartilharem essas experiências multissensoriais, para que outras tantas possam experimentar e se sentir desafiadas também. Visualmente, você vendo a neblina, você tem a sensação de que está mais frio do que o que realmente está. Já meio que ativa um termostato no corpo, né? Ativa o termostato. Fala, tá caindo a temperatura. Como que funciona para vocês, Carlos? Como eu não tenho a sinalização visual da neblina, acaba que é a coisa acontecendo de fato, entendeu? Então, à medida em que cai a temperatura, que bate o vento. Olá, eu sou Fernando Rios, sou formado em desenvolvimento humano, desenvolvimento de projetos com especialização em neurociência e plasticidade sináptica. Faço parte do desenvolvimento da comunidade Horus e do trabalho que nós fazemos sensorial com a eliminação da visão. Segundo o filósofo alemão Rudolf Steiner, um dos fundadores da antroposofia, os sentidos não são apenas os cinco sentidos que nós mais conhecemos, visão, paladar, olfato, tato, e audição, eles são muito fundamentados e muito focados na nossa sobrevivência. Mas nós temos os sentidos, são na verdade 12, que são divididos em 3 categorias. Por exemplo, a percepção interior do corpo, com o tato, o sentido da vida, do movimento, do equilíbrio, né? A percepção da natureza com o olfato, paladar, visão, sensação térmica, e a percepção do outro, com a audição, a palavra, o pensar e o sentido do eu. A comunidade Horus traz todos esses sentidos, só que numa atuação prática. Quando nós eliminamos a visão das pessoas através de vendas ou mesmo com cegos e exploramos todos esses outros sentidos enquanto a pessoa está fazendo captação de imagem e áudio. Isso nos fez criar o sentido do agora, o 13º sentido do humano.
O agora é a soma de quem eu fui e quem eu quero ser, e aquilo que eu estou sentindo naquele momento que eu registrei. Isso, sem a visão, pode nos mostrar da plasticidade, pode nos mostrar da neurociência, como está funcionando aquilo no corpo daquela pessoa. Pela neurociência, nós estudamos as emoções das pessoas pelos músculos oculares. Por exemplo, nós medimos a resiliência de uma pessoa colocando eletrodos nos músculos oculares deles. E aí nós mostramos imagens ruins e imagens boas. O tempo que essa pessoa demora para retomar o movimento do músculo ocular natural, depois de ver uma imagem, é o tempo de resiliência. Quanto mais tempo demora, menos resiliente. Quanto menos tempo demora, mais resiliente. Mais essa pessoa se recupera de uma situação com velocidade, né? Nós medimos outros fatores também pelos olhos. Quando você vê uma imagem ruim, você pisca o olho com mais força. Quando você vê uma imagem boa, você pisca o olho de forma mais leve. Então é assim que a gente consegue, pelo músculo ocular, que está bem do lado externo do olho, medir as reações das pessoas a estímulos bons, a estímulos ruins, a estímulos às vezes neutros. Mas nós usamos sempre esses músculos faciais para medir as reações, as recuperações e a neutralidade das pessoas. Vai, uma bem sexy. Vai sair só a perna dela. Tenta tirar uma foto dela, Elisa. Eu sou o Ivan Volpe, eu sou fotógrafo, artista visual e um dos criadores do Projeto Horus. E quando a gente teve essa ideia de trabalhar com a fotografia sem a visão, foi algo muito interessante, porque a gente estava pensando em como fazer imagens sem ter as imagens em si. Como que a gente conseguiria usar sentimentos e os outros sentidos, a nossa audição, o nosso tato, nossas sensações internas e externas, para criar algo que ambientasse realmente uma imagem. Com uma câmera na mão e explicando alguns conceitos básicos de fotografia, ela poderia retratar mais sensações do que imagens. Então, na verdade, a fotografia seria uma ferramenta para que a gente pudesse trabalhar essas sensações, esses sentimentos, esses sentidos que estavam ao redor da pessoa naquele momento, naquele lugar, como a fotografia costuma fazer. Então, todo o nosso foco está sendo pensado desta forma. Você entendendo um conceito básico de fotografia, essa é a nossa proposta. Se a pessoa entender um conceito básico de fotografia, de luz e sombra, e trabalhar com a questão artística que envolve a fotografia, como será que ela vai usar essa ferramenta de forma a expressar algo muito além da visão, muito além de uma imagem? Então é isso que a gente busca com o Projeto Horus e vamos ver o que acontece. Gostaria de deixar aqui um leve depoimento a respeito da atividade que fizemos em Paranapiacaba, a respeito de fotografar, né, alguns cenários com os olhos vendados, né? E gostaria de agradecer, sim, a minha participação nesse evento. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho temerosa porque eu tenho uma certa dificuldade em andar, né? Eu tenho uma deficiência física e nós saímos para fazer esse trabalho, a parte de fotografia com os olhos vendados, né? Para mim foi uma experiência muito interessante. Eu no começo fiquei muito, assim, como eu já disse, temerosa, né, por não enxergar, né? E ao mesmo tempo, depois que os olhos foram vendados e com pessoas junto comigo, me gerou uma certa confiança, né? Eu fui acompanhada de uma outra pessoa que me deixou um pouco mais confortável nessa questão. E assim, os sentidos, eles são aguçados um pouco com você ouvindo as vozes ao redor, né? Isso que me deixou um pouco mais segura e de poder caminhar com os olhos vendados e fazer algumas experiências fotográficas. Foi uma
uma situação assim bem diferente, né? E nossa, eu achei muito interessante e eu gostei muito. Queria agradecer todo o apoio e o pessoal da equipe. Tá bom? Muito obrigada. As pessoas em geral usam 80% do cérebro para processar o que se vê e deixam apenas 20% para as outras oportunidades. Quando a gente venda as pessoas e convida a participar do projeto, em absoluto a gente quer mostrar a elas o que é ser cego. A condição humana de ser cego é algo muito profundo, muito próprio. O que a gente quer fazer nesse momento é estimular as pessoas a aproveitarem as outras oportunidades que o corpo lhe dá. Ouvir mais o ambiente, sentir mais os aromas, sentir mais na pele, né? Então reorganizar um pouco por alguns minutos ou algumas dezenas de minutos essas oportunidades que o corpo pode captar e, em alguma medida, levar isso para vídeo, para áudio, para a nossa comunidade de Horus. Eu olho para a parede e não vejo tempo. E isso me torna eterno. Eu olho para a multidão, eu não consigo ver cor, credo, tribos ou algo que me faça diferenciar. Eu sei que eu sou diferente e pronto. Eu olho para o lado e não vejo ninguém. Mas nem por isso eu estou só. Eu miro o horizonte, que cada vez mais se distancia enquanto caminho em direção a ele. Eu acho que é a tal utopia proposta por Fernando Birri. Em tal ponto, a cegueira talvez proponha um caminho de igualdades. É isso, eu acho. É um caminho onde o preconceito simplesmente deixa de existir, pois quem vê sempre julga, em silêncio ou não. Sobra então o que ouvimos, o que queremos dizer, sobra o próprio cheiro e o cheiro dos outros, sobra sentir com as mãos, ver com o nariz, transportar-se com os gostos e se deliciar no silêncio. E agora eu pergunto a vocês, de que serve o espelho?